Com isso, vamos falar hoje de otimização de campanhas. Eu vou falar um pouquinho da sequência daquela aula. Então, se você não assistiu, você pode acompanhar, você não vai ficar tão perdido assim, mas seria legal que você visse a primeira aula, que eu falei exclusivamente da criação de campanhas do Google. Apesar de ser, muita gente fala assim, eu sei criar uma campanha, mas eu dei várias dicas lá na primeira aula que são dicas essenciais. Tem alguns detalhes a mais, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de otimização de campanha. O que é interessante você fazer para que você não gaste dinheiro à toa, tá? E eu vou fazer isso compartilhando a minha tela aqui, tá bom? A gente vai falar das campanhas ativas aqui e como otimizar elas, e eu vou explicar um pouquinho sobre algumas métricas, ou seja, aqueles nomezinhos chatos ali, e o que significa, tá? Impressões é o quê? O número de vezes que o seu anúncio foi exibido. A pessoa pesquisou algum termo e o seu anúncio foi disparado. Esse é o número, tá? Nessa campanha foi 150 vezes. Como que a gente faz isso? Tendo bons anúncios com boas correspondências. Quer dizer o quê? Se a pessoa pesquisou otorrino, Morumbi, ou otorrino é em São Paulo, o que precisa aparecer? Otorrino, São Paulo. Próximo ponto aqui é negativação de palavras. Isso aqui é muito importante, tá? As campanhas do Google, elas, com o tempo, se você está fazendo o dever de casa, otimizando a sua campanha, ela vai ficando mais inteligente. Ou seja, ela vai entendendo quem está convertendo e vai trazendo mais pessoas que vão converter na sua página. Ou seja, ela vai otimizar para trazer somente pessoas que vão fazer sentido no seu negócio, tá? Que vão fazer sentido para a conversão. Porque às vezes tem pessoas pesquisando e não está convertendo. Ela está vendo que esse comportamento está se repetindo. Ela começa a não mostrar para um certo tipo de pessoa e começa a mostrar, entender o que essas pessoas têm em comum que estão convertendo. Ou seja, ele começa a ver, essa pessoa tem filhos, está na tal faixa de renda, ela pesquisa tal certo tipo de coisa aqui no Google, ela mora em tal local, tal região, ele vai entendendo, né, com a inteligência artificial, com o algoritmo, e vai otimizando esses anúncios, e com o tempo, é para esses anúncios estarem cada vez mais baratos, tá? Às vezes não fica tão mais barato assim, mas ele vai otimizando para pessoas melhores, tá? Se você estiver fazendo o dever de casa, se você está mostrando para ele, esse cliente aqui que pesquisa dessa forma não faz sentido para mim. Então, você precisa fazer o dever de casa. Isso aqui é super importante, tá? Para suas campanhas melhorarem.